Mais uma vez estamos de volta no Curiosidades Bíblicas. É um prazer muito grande tê-lo aqui novamente. No nosso último encontro, nós entendemos que as Escrituras nunca foram produzidas por vontade humana. Eu acredito que tenha ficado claro. O versículo que nós utilizamos, e nós daremos continuidade a esse mesmo versículo, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu acredito que vai ser bem útil. E também você poderá verificar o conteúdo aí e ver se nós estamos acompanhando as Escrituras. Estar conferindo, no caso. No nosso vídeo anterior de introdução, o nosso vídeo anterior, eu lancei uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: o que diferencia a Bíblia dos demais livros? A Bíblia é o único livro, eu repito, a Bíblia é o único livro que todas as vezes que é lida, o autor está sempre presente. Por isso nós pedimos ao autor, pedimos a Deus que encaminhe o nosso entendimento para a vontade dele e que nesse momento nós venhamos entendê-lo ou entender aquilo que ele quer falar conosco e quer nos passar através desse ensinamento. Será um prazer muito grande continuar com você nesse estudo. Então eu já peço que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. O versículo que nós exploramos, a primeira parte do versículo, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim o versículo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Essa primeira parte do versículo nós exploramos no vídeo anterior, ou seja, o vídeo de introdução à curiosidade bíblica. Nós já exploramos e trouxemos algumas referências que comprovam essa verdade. E hoje nós vamos trabalhar a segunda parte desse versículo, que diz assim: mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Primeiro, nós precisamos entender o que é inspiração. E antes de responder o que é inspiração, eu quero lançar outra pergunta, também que irá ajudar na nossa linha de entendimento. E quais as evidências de que as Escrituras eram inspiradas? Primeiro, vamos entender o que é inspiração. No sentido fisiológico, inspiração é encher os pulmões de ar. Inspirar, encher os pulmões de ar. Nós precisamos inspirar para poder falar. Quando nós falamos, nós estamos expirando. E quando nós inflamos os nossos pulmões, nós estamos inspirando o ar. Logo, inspiração, essa inspiração que Pedro está falando e que Paulo também cita, é uma influência sobrenatural de Deus sobre os homens de Deus, sobre os profetas, sobre os apóstolos. Então, eles foram cheios de um conhecimento sobrenatural e impelidos a escrever ou a relatar aquilo que Deus quis. Todas as vezes que esses homens foram influenciados pelo Espírito de Deus, todas as vezes que eles profetizaram ou escreveram, tiveram seus escritos, eles foram cheios de um conhecimento sobrenatural através do Espírito de Deus. Ou seja, nós entendemos no vídeo anterior que nenhum desses homens escreveram por vontade própria, mas Deus ordenou a Moisés, Deus ordenou a Jeremias, Deus ordenou a Isaías, todos os outros profetas, e eles estavam sob inspiração do Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo, eles escreveram e deixaram todo o conteúdo literário que nós temos hoje em mãos. Mas qualquer pessoa poderia dizer que está sendo inspirada por Deus e deixar um relato de qualquer outro conteúdo. Mas o que prova que esses homens
realmente foram inspirados pelo Espírito Santo. Como eu falei, qualquer pessoa pode ainda hoje dizer, olha, eu fui inspirada por Deus. Só que nós temos as comprovações, ou nós temos as evidências, chamamos de evidências. Nós temos evidências de que esses homens foram inspirados por Deus. Então, esses homens de Deus foram inspirados por Deus para deixar essas profecias para nós. Deus deu a ordem a eles que deixassem esse conteúdo para nós. Agora, o que comprova? Você já se perguntou? O que comprova que esses homens realmente foram inspirados por Deus? Por exemplo, o profeta Isaías, chamado de profeta messiânico. O profeta Isaías, ele proferiu várias profecias a respeito do Messias, com riquezas de detalhe. Então, não basta somente alguém dizer, olha, eu estou sendo inspirado. Nós precisamos de evidências. E aqui, olha, em Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14, diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, aproximadamente 740 anos antes do nascimento do Cristo, Isaías, ele proferiu essa mensagem, essa profecia. Ele predisse, ele disse antecipadamente. Mas só Isaías? Não. Nós também temos o profeta Zacarias. Isso, na sua Bíblia tem o profeta Zacarias. Capítulo 9, versículo de número 9. Acompanhe comigo. Diz assim o versículo. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você se recorda dessa passagem bíblica? Então, da mesma forma, Zacarias, centenas de anos antes do nascimento do Messias, ele proferiu essa mensagem. Temos mais, Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2. Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mais uma profecia cumprida. Então não basta somente alguém dizer que está sendo inspirado por Deus e fazer um relato de algo dizendo que Deus deu uma suposta mensagem. Nós temos aqui esses homens, todas essas profecias foram aceitas porque nós temos evidências claras, não só essas. Nós estamos aqui trazendo aquilo que é básico para a nossa compreensão das Escrituras e veracidade, demonstrando que as Escrituras, elas são dignas de confiança e que, além de homens terem obedecido à vontade de Deus para deixar esses relatos escritos, eles foram inspirados, realmente inspirados por Deus, para que essa mensagem chegasse até nós hoje. E assim termina o nosso Curiosidade Bíblica de hoje. Foi muito bom ter você aqui novamente. Eu já estou ansioso para vê-lo no nosso próximo encontro, que será no outro domingo. Então eu conto com a sua ajuda para compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal. Nossa proposta é melhorar cada vez mais, trazendo edições ainda melhores, né? Na tela final, assista ao nosso vídeo anterior a esse, tá? Que
para você ter uma ideia completa de todo desse conteúdo que nós estamos trazendo. Um forte abraço, graça e paz.